dia a todos, aos clientes da Vias Contábil e aos demais que estejam nos assistindo. Eu estou voltando aqui para passar a legislação trabalhista que foi promulgada através da medida provisória 927 nessa madrugada, de domingo para segunda-feira, e até que enfim vocês empresários, ou melhor nós empresários, poderemos adotar aí as medidas legais em relação ao nosso quadro de empregados. O primeiro tópico que eu quero comentar, trouxe ele como mais importante, é a questão da suspensão do contrato de trabalho e que outras pessoas estão chamando aí de interrupção do contrato de trabalho. Recebi várias mensagens no WhatsApp desde o início da manhã de clientes querendo fazer essa suspensão ou interrupção para ter um fôlego financeiro. Então eu gostaria de deixar claro esse assunto, qualquer dúvida faça contato comigo. A interrupção do contrato de trabalho, ela não é aleatória, ela só poderá ocorrer se a empresa enviar o empregado para um curso de qualificação profissional e, inclusive, a MP, ela prevê que deve-se pagar a esse empregado uma ajuda de custo. E agora, a minha orientação como profissional contábil não é que deve-se conceder a ele essa ajuda de custo. É que obrigatoriamente você sente com esse empregado, entenda o valor mínimo do custo mensal desse empregado e lhe conceda essa ajuda de custo, porque sem recurso financeiro, como ele vai sobreviver? Às vezes é um pai de família, um arrimo de família, então assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, tá? Isso é minha orientação. Por quê? Porque no futuro, o empresário que não pagar essa ajuda de custo e que tiver adentrado a essa oportunidade, ele poderá sofrer um processo, né, desse empregado contra a empresa quando o empregado se desligar da empresa. Então, muita cautela em relação a essa situação. Próximo tópico, que também já está sendo utilizado, é a questão do teletrabalho. O teletrabalho previsto nessa MP não é funcionário que trabalha na telefonia ou através de atendimento telefônico. É qualquer empregado que trabalha à distância. Nós chamamos aí de home office, né? Nós enviamos vários empregados para trabalhar em casa através de acesso remoto, outros através de telefone mesmo, ou WhatsApp, ou outro canal de e-mails, né? Todos esses empregados que estão prestando trabalho à empresa à distância, né, através da sua moradia, nós vamos tratar nessa MP como teletrabalho. Na legislação normal, se eu transformo o trabalho presencial em trabalho à distância, eu, empregador, tenho que informar isso ao meu empregado com antecedência mínima de 15 dias. Nessa medida provisória, esse aviso foi reduzido para 48 horas, ok? E aquelas medidas que de 50 em 50 minutos o empregado descansa 10 minutos, de meia em meia hora ele descansa 10 minutos, não será adotado para o teletrabalho durante essa situação de calamidade pública, ok? Então agora vamos passar para o próximo tópico, férias. Como ficará o pagamento e a concessão das férias dentro dessa situação? Primeiro eu vou falar sobre as férias individuais. As férias individuais poderão ser concedidas ao empregado sem obedecer o aviso prévio com antecedência mínima de 30 dias. Esse aviso prévio foi reduzido para 48 horas. As férias individuais poderão ser antecipadas. Então, às vezes, o empregado tem 6 meses de serviço, 8 meses, 10 meses, ele ainda não completou um ano de trabalho para o gozo das férias. Mesmo assim, a empresa poderá antecipar a concessão do gozo das férias e, quando completar um ano de serviço, essa férias já está regularizada. A melhor notícia em relação às férias, achei um ponderamento muito positivo para a situação econômica que as empresas estão enfrentando e vão enfrentar, né, durante esse período, é que a empresa não obrigatoriamente terá que pagar com 2 dias de antecedência as férias mais 1/3. O que a legislação entrou com a previsão legal? Esse 1/3 de férias poderá ser pago da concessão das férias até a data de vencimento do 13º salário, previsto na CLT, e as férias, os dias de gozo de férias, vencerão no 5º dia útil
pegar como exemplo uma férias que começou dentro de março e vai terminar no mês de abril. 5 dias foram gozados dentro do mês de março. Esses 5 dias serão pagos junto do salário no 5º dia útil de abril. Os outros 25 dias de férias gozados no mês de abril serão pagos junto com o salário dos outros 5 dias, com o salário de abril até o 5º dia útil de maio. Então, dessa forma, a empresa não terá que disponibilizar recurso financeiro imediatamente, ok? Agora vamos falar das férias coletivas. Nas férias coletivas não há previsão de antecipação de férias nessa medida provisória, porém, pelo ato da concessão das férias coletivas, a empresa tem que comunicar ao órgão competente, que é o sindicato da categoria ou ao Ministério do Trabalho, 15 dias antes do início do gozo das férias, e assim também para os empregados. Esse aviso ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho fica suspenso dentro da medida provisória. Somente os empregados terão que ser avisados com uma antecedência mínima de 48 horas, ok? Agora vamos falar sobre o banco de horas. O que é o banco de horas? São saldos de horas trabalhadas a mais pelo empregado ou a menos, pode ser faltas e atrasos, que posteriormente serão compensados com dias trabalhados a mais e horas extras que posteriormente serão compensados com folgas. Dentro da medida provisória, o que ficou definido? As empresas poderão conceder folga aos empregados, né, por conta da calamidade pública que foi decretada, e depois que terminar esse prazo da calamidade, a empresa terá 18 meses para compensação dessas horas, tá? Aí ela poderá prorrogar a jornada de trabalho por até 2 horas, conforme a legislação, mas ela terá 18 meses para aproveitar essa folga concedida aos empregados agora. Uma outra situação é a compensação dessa folga em feriados não religiosos. Não carece de nenhuma autorização de sindicato ou Ministério do Trabalho. Se o feriado não é religioso, ele poderá ser trabalhado pelo empregado para compensação nessa folga concedida dentro dessa situação que estamos enfrentando. Uma outra situação são os feriados religiosos. Para compensação nos feriados religiosos, aí sim irá carecer de uma autorização do sindicato da categoria ou do Ministério do Trabalho. Vamos falar das empresas que trabalham com educação. As escolas irão compensar o recesso dos 15 dias nessas horas que nós estamos falando, nesse período de folga, né? Essas horas não trabalhadas agora, concedidas pela empresa, e somente o restante vão ser julgados aí em férias ou banco de horas, alguma coisa assim. Então esse recesso já será compensado regularmente na folga. E a educação de ensino superior ficou decretado, né, pelo Estado que poderá adotar regime de educação à distância. Aí já é a opção da universidade, da entidade de ensino. Mudando agora para o próximo tópico, que é a questão do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todo mês a empresa precisa recolher o fundo de garantia, que se refere a 8% do salário dos empregados. Então, os impostos de FGTS referente aos meses de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho, não precisarão ser pagos se a empresa não tiver fluxo de caixa, tá? Opcionalmente. E a partir do mês de julho, as empresas poderão parcelar essas guias de FGTS em até 6 vezes, sem pagamento de juros e multa. Porém, se houver dispensa de empregado durante esse período, terá que pagar à vista o FGTS do empregado que está sendo demitido, né, desligado da empresa. E por último, eu gostaria de deixar aí aliviados, né, os empresários, nós empresários, que se o empregado contrair o vírus, o novo coronavírus, mesmo que ele disser que ele tem certeza ou que acha que isso ocorreu dentro da empresa, não será nomeado como acidente de trabalho ou doença ocasionada pela empresa, tá? Porque isso não está sob nosso controle. Então podem ficar tranquilos em relação a isso. E uma última pergunta que
que alguns clientes fizeram, até um cliente também, né, amigo, me ligou hoje e falou, e se acontecer dessa forma, como que nós vamos fazer? O que é a dúvida? E se esse período de isolamento ultrapassar 30 dias e a empresa tiver utilizado de concessão de férias de 30 dias? Nós não temos a opção do banco de horas? Então utilizou 30 dias de férias. Continua o período de isolamento, aí começa-se a adotar a compensação por banco de horas. Que depois que passa esse período, como eu já disse, a empresa terá 18 meses para efetuar essa compensação. Então, a partir de agora já sabemos como proceder. A todos vocês que são nossos clientes da Vias Contábil, está aberto agora o agendamento de reunião via vídeo comigo, tá? Podem mandar mensagem que nós vamos agendar, vamos fazer aí as reuniões e vamos achar a melhor saída para a situação de cada empresa, como a gente sempre faz, tá bom? Um grande abraço e continue nos acompanhando.